biossegurança de plantas transgênicas, nosso artigo que a gente tentou dar uma revisada e dar uma apresentada agora através desses slides. O título dele é Plantas Transgênicas e seus produtos, impactos, riscos e segurança alimentar. A biossegurança de plantas transgênicas. Os autores é o Rubens Onofre Nodari e Miguel Pedro Guerra. Esse artigo ele aborda tópicos que são relacionados a plantas transgênicas e os organismos geneticamente modificados, conhecidos como OGMs, e alimentos derivados deles e a segurança alimentar envolvida. As biotecnologias modernas são ferramentas de grande potencial de reprogramação de seres vivos, segundo o artigo. O maior problema na análise de riscos desses organismos gerados pela biotecnologia é que seus efeitos não podem ser previstos em sua totalidade. Assim, inclui aqueles riscos que são inesperados, como alergias, toxicidade, intolerância a alguns alimentos. E no meio ambiente, as consequências podem ser diversas, sendo feitas a organismos que não são principais. Em 2002, com a aprovação do Protocolo Internacional de Biossegurança, o princípio da precaução foi estabelecido como básico e a rotulagem tornou-se obrigatória. A percepção pública obriga empresas e cientistas a um maior uso da ciência na análise de risco antes do consumo destes alimentos. A biossegurança na visão da Federação, da FAO, de Agricultura e Alimentos dos Estados Unidos, que é uma abordagem conhecida como princípio de OGM e de seus produtos na cadeia alimentar, até que seu público. Entrando o risco do organismo geneticamente no meio ambiente e a saúde humana. Entre os riscos da saúde humana são ali surgimentos de doenças, decréscimo de eficiência de antibióticos, transferência horizontal de genes e ainda as reações adversas de alguns alimentos, podendo ter efeitos alergênicos ou intolerantes. Já os riscos ao meio ambiente, entre eles temos a ameaça à biodiversidade biológica, deslocamento ou eliminação de espécies, a poluição genética no ambiente, até a transferência vertical e horizontal. O Protocolo Internacional de Biossegurança, ele preza pelo princípio da precaução, sendo que muitos países ainda estão adotando esse princípio antes de liberar os organismos geneticamente modificados. Rotulagem e equivalência substancial, segurança alimentar, a bioética e a percepção pública. Então, rotulagem e equivalência substancial. Em relação à rotulagem de alimentos transgênicos, ela é garantida pelo Código de Defesa do Consumidor no Brasil para informar e também permitir a escolha dos consumidores. Ela é fiscalizada pela Vigilância Sanitária e o Ministério da Justiça, ele que decide sobre o conteúdo e as características do rótulo. E o IDEC, ele que propõe que os rótulos incluam não apenas a indicação do produto transgênico, mas também características específicas e o organismo doador do gene. Em relação à regulação internacional, existe um grupo de trabalho de rotulagem que prepara as normas preliminares para alimentos transgênicos no Codex Alimentários.
Essas normas internacionais, elas podem ser aprovadas em futuras reuniões do Codex, alimentando decisões recentes da conferência por parte da CDB. Sobre o princípio da equivalência substancial nos Estados Unidos, a liberação comercial das plantas transgênicas, como a soja Ariary, ela é baseada no princípio dessa equivalência substancial. Isso significa que são consideradas equivalentes às suas versões naturais em aspectos como cor, textura, composição química, dispensando assim a rotulagem pelo FDA. Esse princípio ele tem sido muito criticado por não exigir testes mais rigorosos que poderiam identificar toxinas ou efeitos adversos à saúde. E essa equivalência ela significa dispor de igual valor ou outro atributo que normalmente expresso em unidades ou parâmetros. Um grama do produto Y equivale a X de energia, por exemplo. Assim, portanto, dificuldades práticas nesse conceito de equivalência entre as plantas mais engenhadas e naturais obtidas por técnicas convencionais de melhoramento genético, pois a rigor genomicamente elas não são equivalentes nem iguais. Só seriam iguais se uma fosse originária da outra por multiplicação vegetativa ou micropropagação. Mais críticas relacionadas a esse conceito de equivalência substancial, eles argumentam que a equivalência substancial ela é inadequada, pois ela não está considerando essas diferenças genômicas entre as plantas transgênicas e as convencionais, e propõe-se também testes biológicos, toxicológicos, imunológicos mais detalhados e que sejam necessários para avaliar a segurança alimentar desses organismos geneticamente modificados. As organizações civis nos Estados Unidos, elas questionam a insuficiência de dados científicos que sustentam a segurança alimentar sobre o princípio da equivalência substancial. Aqui, como eu já tinha falado, rotulagem e a equivalência substancial, ela está prevista no Código da Defesa Civil e ela trata melhor para garantir mais uniformidade informação sobre o produto e dando ao consumidor esse direito de escolha, facilitando também a rastreabilidade do produto, é mais fácil de ser identificado e recolhido. A segurança alimentar e as plantas transgênicas. O contexto regulatório na Europa. Após uma decisão de rotular os alimentos transgênicos, muitos países como Áustria, Luxemburgo, Noruega, eles impuseram restrições como a proibição do cultivo e também importação desses produtos. França e Grécia, eles adotaram moratórias na aprovação e importação de novos OGMs, devido a preocupações com a segurança e o impacto ambiental. Em relação à percepção pública na Europa, segurança alimentar ele é a principal preocupação do público, seguida por considerações éticas e também ambientais. Existe um forte apoio à rotulagem dos produtos transgênicos, visando transparência e rastreabilidade. E a indústria também é instalada a ser transparente e a considerar as preocupações dos consumidores na comercialização dos OGMs. Em relação ao posicionamento científico e governamental, a autorização para OGMs ela deve ser limitada no tempo e revisada com base em novas evidências científicas. O princípio da precaução ele é invocado quando há incerteza científica significativa sobre os riscos das OGMs.
E as críticas à falta dessa representação pública e ao predomínio de interesses comerciais na tomada de decisões sobre os OGMs na Europa. Perspectivas internacionais e multinacionais, as empresas multinacionais, elas têm promovido ativamente a aceitação dessas OGMs globalmente, enfrentando resistência significativa da Europa. E o envolvimento do público e o científico, ele é crescente e está moldando uma nova abordagem regulatória e de percepção dos OGMs. Também no cenário das Filipinas, aconteceu muitas opiniões variadas entre diferentes grupos sobre OGMs, incluindo agricultores, ONGs, cientistas e políticos, e preocupações com a eficiência de mercado e normas de biossegurança inadequadas são destacados como obstáculos para os benefícios esperados dos OGMs. Para o público europeu, a segurança é o ingrediente mais importante para o seu alimento. Então, eles consideram mais essa parte da segurança. E os riscos e benefícios, as questões éticas e ambientais também são relevantes na hora de comprar um produto e um alimento. A redução de custos sempre é uma vantagem competitiva dos AGM por suas características, mas eles consideram que é uma forma perigosa e que pode comprometer a segurança futura dos alimentos. Então, apesar de respeitar o direito do consumidor de ter informações claras e para poder comprar os produtos ou não, eles têm algumas restrições que são um pouco mais exigentes que o Brasil e Estados Unidos, por exemplo. E para começar a concluir, essa abordagem que é conhecida como o princípio da precaução, que também no Brasil também é trazido no artigo 225 da Constituição, ele deve ser aplicado para prever e preparar a liberação dos organismos geneticamente modificados e seus produtos na cadeia alimentar, até que seus impactos na saúde e no meio ambiente sejam devidamente avaliados e de domínio público, através de estudos de longos períodos para ter uma maior segurança. Também se destaca que nada na vida é livre de riscos e que, ao se considerar algo seguro, estão sendo aceitos apenas limites de riscos aceitáveis. Tem toda essa questão dos riscos trazidos também. Também propõe que, diante de incertezas profundas sobre danos ambientais, a melhor estratégia ela é agir com precaução e promover mais pesquisas sistemáticas para aumentar o maior entendimento do impacto das OGMs na saúde e no meio ambiente. E esse princípio da precaução, ele sugere que a liberação do OGMs e seus produtos na cadeia alimentar, ele deve ser considerado cuidadosamente prevista e preparado, até que seus impactos sejam devidamente analisados e compreendidos pelo público. A gente vai encerrando por aqui. Muito obrigado. Muito obrigada.